Como Raikage desviou do Amaterasu? Por mais que a resposta para essa pergunta soe como óbvia, onde ele apenas teria sido mais veloz que o Amaterasu, as coisas são mais complicadas do que parecem. Pois tanto quando foi usado por Itachi, como também quando foi usado por Sasuke, foi confirmado que o Amaterasu já nasce em seu alvo. Dessa forma, não seria possível desviar de algo que já está nascendo em você. Portanto, à primeira vista, tudo isso parece contraditório. Parece não fazer sentido dentro da obra, o que exige uma análise mais detalhada, e aqui vamos nós. De acordo com o livro de dados, o Amaterasu tem um limite de alcance de 5 metros, o que é curioso, pois em seus feitos a técnica percorre distâncias bem maiores que isso. Tem mais de 5 metros só nessa distância entre o Sasuke e o Itachi. Mesmo assim, o Amaterasu estava caindo na floresta que estava bem distante deles. Então tudo isso parece um grande amontoado de contradições. Eu posso deixar por isso e aceitar como contradições, ou simplesmente eu posso tentar entender o que o criador da obra quer dizer. Então o questionamento que deve ser feito é o seguinte: se o Amaterasu percorre distâncias bem maiores que 5 metros, então o que o livro de dados quer dizer quando coloca a técnica com limite de alcance de 5 metros? Com esse questionamento buscamos a resposta e temos a resposta, pois por mais que isso não seja verbalmente dito, é visivelmente explicitado, como podemos ver na marcação que eu fiz na imagem. Quando Itachi usa o Amaterasu contra Sasuke, o Amaterasu estava nascendo, emergindo em um ponto e perseguindo Sasuke, que estava correndo para a direita de Itachi, o que corrobora com o que o Zetsu diz: basta mirar no alvo que o Amaterasu irá nascer onde o alvo está. É a mesma ideia do Kamui do olho do Kakashi, onde o Kamui irá emergir no exato local em que o olho do Kakashi focar. As duas técnicas apresentam bastante semelhanças nesse quesito, pois são técnicas do Mangekyo ou Sharingan, e assim como o Kamui do Kakashi, o Amaterasu também tem um limite de alcance, e é por isso que o Amaterasu não está nascendo no Sasuke, mas sim nascendo no seu limite de alcance, o mais perto do Sasuke possível, e depois perseguindo o Uchiha. Ou seja, o limite de alcance de 5 metros que o databook impõe não é a distância em que o Amaterasu pode percorrer, porque seus feitos comprovam isso. Esse limite de alcance de 5 metros trata-se do limite em que o Amaterasu pode nascer. Sendo assim, como já foi confirmado na obra mais de uma vez, o Amaterasu é sim uma técnica que já nasce em seu alvo. Porém, para isso ser possível, seu alvo precisa estar dentro de 5 metros. Agora, o que acontece se o alvo estiver fora de 5 metros? Simples, porque a obra também mostra isso. O Amaterasu nasce no seu limite de 5 metros e depois segue uma trajetória. Desta maneira, seria possível desviar da técnica. Podemos ver isso no momento em que Itachi usa contra Sasuke. O Amaterasu está emergindo em um ponto, confirmando o que já foi dito na obra mais de uma vez, mas como não está acertando nada, está sem base, as chamas negras acabam seguindo uma trajetória, caindo na floresta. E é exatamente isso que acontece contra o Raikage. Podemos ver nitidamente que o Amaterasu surge bem na frente do Raikage, que está fora dos 5 metros, pois posteriormente Sasuke havia se afastado dele com a força do Susanoo, que é bem forte. Então o Amaterasu emerge em um ponto na frente do Raikage, respeitando as informações que já foram dadas, e a partir daí o Amaterasu segue uma trajetória permitindo que o Raikage pudesse desviar. Sasuke era inexperiente usando o Amaterasu e havia usado apenas uma vez contra Bi, e em um momento de desespero. Não deu tempo para analisar como funcionava a técnica, então ele ainda não tinha entendido o limite de alcance em que a técnica podia nascer, mas após usar contra o Raikage, ele passa a entender e no mesmo dia ele corrige isso contra Danzo, onde ele pula em direção ao Danzo apenas para encurtar a distância entre eles para 5 metros. Desta forma, o Amaterasu já nasce em Danzo, o que torna impossível de desviar. Se não tivesse esse limite de alcance para onde o Amaterasu poderia nascer, seria totalmente sem sentido o Sasuke pulando para encurtar a distância entre eles. E assim tudo se encaixa e nada se contradiz. O Amaterasu pode percorrer distâncias bem maiores que 5 metros, mas sua capacidade de surgir no alvo tem um limite de 5 metros. Por isso, o databook limita para 5 metros. Por isso que o Amaterasu está emergindo em um ponto dentro de 5 metros e não no Sasuke que está fora. Por isso, o Amaterasu nasce na frente do Raikage, ou seja, em um ponto dentro de 5 metros, e não no Raikage que está fora de 5 metros. E por isso que Sasuke encurta a distância entre ele e Danzo para ficarem dentro de 5 metros. Porque, como já foi confirmado, o Amaterasu de fato
projeto já nasce no alvo, mas em alvos que estão dentro de 5 metros. Comente aqui qual outro tema que você não entendeu sobre o universo de Naruto, que se eu souber a resposta eu posso trazer em um próximo vídeo. Eu tenho um objetivo de trazer lives diárias no canal, mas para isso preciso de um notebook. Então estarei deixando a chave Pix para quem quiser ajudar com esse projeto. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo.